Capítulo 547, Vingança Sangrenta 1. Mesmo que a armadilha improvisada tenha sido um sucesso, Lita viveu como uma derrota. O inimigo tirou Solus de seu braço e a roubou dele. Ela partiu por sua própria vontade, para evitar que o membro de Lita fosse arrancado e, em seguida, planejou o contra-ataque com ele através de sua ligação mental. Lita gostou do brilhantismo de seu plano. Isso havia criado uma oportunidade e quebrado o impasse escorregadio em que estavam presos, mas ele não gostou nem um pouco. Ele já havia passado uma vida sendo roubado de tudo e de todos que amava. Lita não estava disposto a perder nada nem ninguém. Depois de perder carro para um motorista bêbado, depois de quase perder Solus devido às intrigas de Nalear, Lita jurou que, enquanto respirasse, seu destino seria o seu. Corte Limpo tinha machucado Solus, e a dor dela era a dor dele. Aos olhos de Lita, Osmog era Nalear de volta do túmulo, tentando mais uma vez tirar Solus dele. Lita estava feliz que Balor não pudesse morrer, porque isso significava que não havia fim para a dor que ele poderia infligir a ele. Solus fez sua parte, forçando Osmog a se concentrar em seu corpo podre e quase esquecer a existência de Lita. Quando ele disparou para frente, o Balor ativou seus outros 4 olhos. Ratpak emergiu das sombras em seu lado cego, girando acima de sua cabeça o feixe de correntes e envelopes que era a sua cota de malha encantada. O pequeno morto-vivo jogou na cabeça de Osmog e o acertou com um baque. As correntes derreteram em seu rosto enquanto as letras em chamas deixavam o cabelo do Balor em chamas. A distração repentina mais o alcance próximo fez a trajetória dos feixes elementares telegrafada. Litos esquivou e atingiu o olho branco, bombeando raios de luz dentro dele para que atingissem o cérebro do Balor e queimassem os tecidos circundantes. Osmog gritou de indignação quando sua asa clara escureceu. Funciona. Não conhecia nem mestre tão cruel para enganar Ratpak. A cota de malha é realmente a maldição de Balor. Ele disse enquanto seu manto de covarde o tornava etéreo novamente. Dar um tiro barato era uma coisa, enfrentar Osmog era outra. Sem olho para armazenar o elemento de luz, a asa branca não era melhor do que a de um pombo. Agora, apenas o efeito de bloqueio da asa preta permaneceu. Solus avançou com o resto de sua energia e espalhou as energias negras para os pulmões da criatura. A fusão na escuridão impediu Osmog de sentir dor, mas ele ainda precisava respirar. Seu corpo não era mais capaz de seguir a velocidade de Lita. O Balor estendeu o braço esquerdo para agarrar o Ranger, apenas para vê-lo desviado para o lado quando Lita atingiu seu cotovelo exposto com o seu. Não importa o quão forte o inimigo fosse, as articulações não podiam ser treinadas. Com o braço direito transformado em polpa e o esquerdo quebrado em um ângulo não natural, Osmog não conseguiu reagir quando Lita se moveu para trás dele e arrancou suas asas pretas e amarelas. Os feitiços de Solus haviam corrompido seus pulmões a tal ponto que ele mal conseguia respirar. Depois disso, ela focou a energia escura contra os olhos do Balor até que apenas as órbitas vazias permaneceram. Osmog ficou indefeso como um recém-nascido na frente de um adulto quando Lita removeu suas asas e depois as pernas. Você está bem, Solus? Lita perguntou assim que ela voltou para ele. Obrigado. Só estou exausto por ter feito tudo para fora. Preciso usar o revigoramento ou vou levar horas para me recuperar. Leve seu tempo enquanto eu conserto os últimos detalhes. Lita tirou a espada do guardião e abriu um portal que mandou Osmog para dentro de uma das celas fechadas. Lita não podia se dar ao luxo de matá-lo, caso contrário Danuka se tornaria ainda mais forte ao assimilar a força vital do lixo que residia dentro do corpo maltratado do Balor. A armadura ainda estava inativa, mas havia sofrido apenas pequenos danos. O guardião, no entanto, parecia estar à beira da quebra, então Lita colocou-o em uma mesa de prata próxima, esperando que seus itens encantados fossem reativados. Solus armazenou o espelho de invisibilidade e a esfera de ardósia limpa dentro de sua dimensão de bolso, junto com todos os artefatos que ela roubou de Osmog enquanto fingia estar sob seu controle. Eles ainda tinham sua marca e não podiam ser usados até que ele estivesse vivo.
Somente quando ela teve certeza de que seu inimigo derrotado não tinha como prejudicá-los, ela ativou o revigoramento para recarregar seu núcleo de mana verde. Embora ela não estivesse ligada a um geyser de mana, seu único meio com a energia mundial era o corpo de Lith. Isso fez com que sua velocidade de recuperação fosse muito mais lenta do que um desperto normal e colocava estresse em seu companheiro, que tinha que absorver e refinar a energia mundial para ela. Executar a técnica de respiração com a boca enquanto mantinha o esforço ao mínimo exigia seu foco total, tornando impossível para ela usar qualquer um de seus sentidos mágicos. Era a razão pela qual ela evitava participar das lutas, a menos que fosse estritamente necessário. Não tendo muito o que fazer, Lita estudou os itens nas forjas em busca de algo útil. Infelizmente, Danka e Osmo já haviam pegado todos os artefatos que o Lich havia concluído, deixando para trás apenas os itens que ainda não haviam sido encantados. Até a biblioteca estava fora dos limites para ele. A barreira azul translúcida não o prejudicou, mas também não o deixou alcançar os livros. Não posso tentar quebrar essas proteções até saber o que aconteceu com Zoldrich. Se ele voltar e me encontrar mexendo nas coisas dele, não ficará satisfeito. Lee pensou. Assim que os monstros que morreram durante a batalha anterior ressuscitaram, Lee os aleijou também antes de enviá-los para uma cela vazia. Nesse ponto, o efeito do Cleanslat passou. Lee imprimiu e restaurou a armadura Skinwalker antes de ir para o Guardião. O revigoramento revelou a ele que, embora o pseudo-núcleo da espada ainda estivesse intacto, o dano era tão extenso que mesmo um impacto fraco poderia levá-lo além do ponto de recuperação. Era como um paciente à beira da fome. Lich não poderia infundi-lo com grandes doses de mana, caso contrário, as mesmas energias destinadas a salvá-lo fariam desmoronar. Ele injetou na lâmina pequenas quantidades de mana, ativando suas propriedades de auto-reparo. Agora que Solos estava se recuperando, ela o ajudou revestindo a lâmina como um molde e redirecionando a energia para onde era mais necessária. É melhor se pararmos agora, disse Solos. O pseudonúcleo está quase esgotado. Precisa de algum tempo para recarregar. Lito observou a espada por um momento antes de embainhá-la. Ainda estava muito danificado para ser útil em batalha, mas pelo menos não corria o risco de se estilhaçar. Ratpak. Lit chamou. O pequeno morto-vivo emergiu das sombras alguns segundos depois, quando ele teve certeza de que nenhum inimigo ainda estava por perto e que Lit não estava com raiva dele. Bem-vindo, Ratpak, disse. Eu disse a você um poderoso artefato de cota de malha. Ele estufou o peito de orgulho. Sua ajuda foi desnecessária. Eu estava prestes a piscar, mas sua intromissão arruinou meu plano. Se Osmog tivesse começado a balançar a cabeça de dor, nenhum ponto de saída estaria seguro. Bem-vindo, Ratpak, que não se mexeu. Capítulo 548, Vingança Sangrenta 2. Lito olhou para o relógio. Ainda faltava meia hora antes que os guardiões enviados pelo exército começassem a demolir o complexo subterrâneo. Ele não tinha a intenção de cancelar o ataque. Não até ter certeza de que o Xamã Orc não existia mais. Você pode desligar o dispositivo? Lee perguntou a Ratpak enquanto apontava para o amplificador. Não. Devemos esperar pelo mestre. Lita amaldiçoou sua má sorte e usou o corte limpo na barreira ao redor do amplificador sem sucesso. O feitiço exigia contato físico para funcionar e o Lich paranoico protegeu sua criação de propósito. O revigoramento também funcionava de maneira semelhante, de modo que a única maneira de Lich de passar o tempo era estudar o pseudonúcleo das várias barreiras ao redor do laboratório, esperando que Solos pudesse reproduzi-las para melhorar as defesas de sua forma de torre. Zoldrich e Danka foram presos em um abraço mortal. Nenhum deles podia permitir a separação do outro porque as energias dos mortos-vivos continuavam se movendo para frente e para trás de seus corpos. Escolher o momento errado para afastar o oponente significaria perder toda a esperança de recuperar sua liberdade. O Lich acabaria preso dentro de um corpo ainda inferior ao de um esqueleto para sempre, enquanto o Xamã Orc teria sido revertido ao seu estado caído.
Para adicionar insulto à lesão, ele seria esmagado pelo peso de seu cristal mágico e seria derrotado sem nem mesmo ter a chance de revidar. Ele foi capaz de manter o cristal comprimido na forma de um anel apenas graças às energias dos mortos-vivos que percorriam seu corpo. Eles restauraram os poderes que sua linhagem possuía antes da queda e concederam a ele a força desumana do Lich. Mesmo que parecesse pequeno, o anel na verdade pesava mais de 100 quilos, algo que ele não conseguia levantar com apenas um dedo em sua forma orc. O cabo de guerra de pura força de vontade foi bastante equilibrado. O orc-elfo extraiu sua força do rancor que ele guardava contra o Lich e dos ecos dos antigos xamãs que habitavam seu anel. No momento em que perceberam a mente de Lich, eles pararam de assediar Danuka e juntaram seus esforços, tendo confundido Zolgrish com um membro da temida raça demoníaca. Apesar de sua loucura atual, Zolgrish tinha a vontade indomável de todos aqueles que não apenas sacrificaram a maior parte de sua humanidade para atingir a condição de Lich, mas também sobreviveram à dor excruciante que dividir parte de sua alma e núcleo de mana envolvia. Ele tinha a vantagem de casa também, já que era seu corpo que as energias dos mortos-vivos deveriam habitar. Infelizmente, a longa prisão que o Lich passou e o suporte que o cristal mágico deu a Danuka foram suficientes para equilibrar o campo. Eu sabia que nunca deveria ter dado a você um cristal tão grande, seu cachorro ingrato. Sem mim, você não seria melhor do que uma fera, apenas preocupado com a sua sobrevivência. O Lich disse. Sem você, eu ainda teria minha tribo e meus sonhos. Você massacrou todos eles por seus experimentos e me escravizou. Seus presentes não são dons, mas maldições. Danuka repreendeu. Zolgrish os teletransportou para o salão de disciplina, onde matou Danuka repetidas vezes para submetê-lo. Ele esperava que suas palavras e as memórias terríveis ligadas a tal lugar lhe dessem uma vantagem. No entanto, o orc-elfo não vacilou. Contrariando as expectativas de Zolgrish, sua manobra saiu pela culatra. Até aquele momento, a vontade do Lich era como uma névoa negra, lentamente engolfando tudo em seu caminho, enquanto a vontade do orc era como um fogo alimentado por seu ódio que consumia a escuridão em seu rastro. Agora o fogo na mente de Danuka se tornou um jato de chamas focado que perfurou a névoa negra, forçando Zolgrish a ficar de joelhos. Danuka podia sentir as energias dos mortos-vivos abandonando o Lich e se submetendo ao seu novo mestre. Você terminou, velho. Você vai passar o resto de sua vida eterna como um escravo em minhas minas. Danuka lançou o feitiço de escuridão de nível 3 corrosão. Isso conjurou uma névoa fina que consumiu o pouco que restava do corpo de Zolgrish para acabar com ele. Eu sou. Zolgrish respondeu como uma voz presunçosa. Usar magia exigia foco que Danuka teve que se retirar de sua batalha de vontade, deixando-se exposto. A névoa negra que representava o domínio do Lich deixou o fogo do orc passar, atacando-o pelos lados e pelas costas. Danuka perdeu o controle sobre a energia dos mortos-vivos e também sobre seu feitiço, que se transformou em nada. Não importa a forma que você assuma, um idiota sempre será um idiota. Zolgrish agora estava vestido com o luxuoso manto dourado de mago. Seu rosto teria sido confundido com o de um humano se não fosse a luz vermelha da morte queimando em seus olhos em vez de pupilas. Para parecer um esqueleto, um cadáver em decomposição, ou exatamente como eram no momento de sua morte, era apenas uma questão de escolha para um Lich. A raiva por si só é inútil. Eu sabia que se você tivesse trabalhado o suficiente, você faria algo estúpido. Depois de conseguir uma vantagem, você tem que consolidá-la, assim. Zolgrish estava ciente de que era apenas uma questão de tempo até que Danuka se recuperasse. Ele tinha apenas alguns segundos restantes antes de voltarem a um impasse. Então, ao invés de desperdiçar o foco lançando um feitiço que ele não conseguia controlar, ele o usou para agarrar o dedo do orc com força suficiente para tirar o anel e jogá-lo fora. De repente, Danuka estava sozinho e muito mais fraco. Sem o cristal, ele não poderia usar a energia mundial para se curar das feridas que o toque mortal do Lich inflige a ele, nem poderia usar a vontade de seus ancestrais para reforçar a sua.
Eu não preciso de cristal. Danka disse. Assim como Zolgrish havia feito um segundo atrás, agora era sua vez de recuperar a maior parte da energia morta-viva. Sua raiva queimava mais forte por ter caído no truque do Lich e permitiu que ele afastasse a névoa negra. Uma coroa feita de energia mundial se materializou acima de sua cabeça e seu aperto cresceu em força a ponto de quebrar os dedos do Lich. Zolgrish, anteriormente amaldiçoado, escondeu a má sorte. Aparentemente, o que faltava em astúcia a seu relutante assistente, ele compensou com fúria. Lich tinha acabado de estudar o pseudonúcleo de todas as criações de Lich que ele poderia colocar as mãos quando um portal abriu bem no meio do laboratório. A figura humanoide que saiu dele era de um homem alto com orelhas pontudas, vestindo uma túnica dourada de mágico. A energia mundial acumulada dentro de seu corpo formou uma coroa de pura humana acima de sua cabeça e fez sua pele brilhar como se o deus da luz tivesse descido entre os homens. Danka derrotou o mestre. Cada morto-vivo por si mesmo. Ratpak manteve-se prudentemente perto da porta, assim como Lich. No entanto, enquanto a pequena criatura fugia, Lich ficou parado com um degrau de dobra pronto. Havia algo estranho na assinatura de energia do Orc Xamã. Zelda. É tão bom ver você derrotando aquele valor traiçoeiro. Eu ia agradecer a Ratpak também, mas aquele idiota estragou o momento. Novamente o Lich suspirou. Lich não ficou chateado por Zolgrish não se lembrar de seu nome direito nenhuma vez, tanto quanto preocupado com o inexorável passar do tempo. Continua no próximo.